Então vamos para a palavra de Deus. Neemias, capítulo 1, versículo de número 1. Está escrito: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, grande Deus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos, repete comigo, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Amém, queridos? Glória a Deus. Podei vos assentar, mas não feche a Bíblia Sagrada. Pega na mão da pessoa que está do teu lado agora. Vamos orar juntos. E você vai repetir uma oração comigo. Amém? Pode ser? Repete comigo assim: Senhor Deus, eu te glorifico, porque o Espírito Santo, eu creio que vai falar na minha vida, através desta palavra. Senhor Deus, toca no meu coração, que eu quero sair deste culto transformado, renovado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Neemias, repete comigo, Neemias era copeiro. Você já deve ter assistido o filme, ou até mesmo novelinha, né? Que você também já assistiu novela, amém? Nós já assistimos novela, que tinha copeiro. Então todo mundo sabe qual que é a função de um copeiro, amém? Uma das coisas mais difíceis que tem é a função de um copeiro. Porque qualquer coisa que tiver que comer um rei, o copeiro tem que experimentar. Tudo que era feito tinha que ser experimentado pelo copeiro. Porque se tivesse alguma coisa envenenada, primeiro o copeiro morria. Olha que coisa interessante. Ele que tinha que experimentar tudo. Então, o copeiro era alguém da mais alta estima de um rei. Não era qualquer um que era para ser copeiro. Tinha que cair nas graças do rei. Esse rei aqui ficou em Suzã, onde Neemias era copeiro. A Bíblia começa dizendo que um irmão de Neemias chega. E quando esse irmão de Neemias chega,
Neemias resolve fazer uma pergunta. Como que está a nossa família? Como que estão os nossos conterrâneos? E quando ele faz essa pergunta, meu Deus, a casa cai, porque vem algo que ele não queria. E aí o Hanani, que é irmão, disse assim: os que ficaram lá estão numa vergonha só. Os muros da cidade foram derribados, as portas foram queimadas, e nós estamos em vergonha total. Essa notícia caiu como um impacto na vida de Neemias, tão grande que fez ele se assentar. Tem certas notícias, querido, que chega pra gente, que é uma bomba. Mas tem certas notícias que faz o camarada sentar. A Bíblia diz, eu sentei-me, foi tão forte que ele chorou. E olha que para uma notícia, fazer um homem chorar, não é qualquer notícia. Alguns dizem que homem não chora. Homem não chora. Jesus chorou. Homem chora. Esse homem sentou, chorou, o semblante dele caiu, ele lamentou, está escrito na Bíblia que ele lamentou. Ele não chorou pouco, a Bíblia diz que ele chorou por vários dias. Uma notícia para fazer um homem chorar por vários dias é uma notícia que pesou demais. Caiu como uma bomba. Era algo que mexeu com a estrutura desse homem. E Neemias também ora e jejua, porque está escrito, orou e jejuou. E esse momento de Neemias é um momento de conflito muito grande. Quantos aqui sabem o que é viver um conflito? Já viveu um conflito? Levanta a mão. Oh, então não foi só eu. A grande questão é, o que é que a gente faz quando está no conflito? Qual é a nossa posição? Tem coisas, gente, que a gente fala assim, olha, eu estou preparado para tudo. Mas não toca nessa área, não me pega nessa área. Para Neemias, esse foi uma coisa que derrubou Neemias. Sabe que eu acredito que na tua vida também deve ter notícias que quando chegam, chegam como um toque no calcanhar de Aquiles, no teu ponto fraco, que te desmonta. Sabe quando algo acontece na vida da gente que desmoronou no nosso mundo? O mundo para a gente cai. Pois é, Neemias está diante de um momento como esse. E a história de Neemias nos serve para a gente refletir no que ele veio a fazer, para que você possa entender o que representa as suas mãos, o que representa a tua fé e o que representa as tuas ações. Quando Neemias ouve aquilo de Hanani, o lado humano, porque todo mundo tem um lado humano, entra em ação. E o que eu chamo de lado humano? A alma. Choro, tristeza, angústia, decepção. Lado alma, lado humano. O lado humano entrou na balança. Pum! Lamentei, chorei, acabou com tudo. Esse é o lado humano. Mas a grande diferença de Neemias é que não foi somente o lado humano que foi ativado. Ele orou e jejuou. E oração e jejum é ativar o homem espiritual. E todos nós temos dentro de nós o homem natural. Nós somos natural no sentido de que nós estamos nesse mundo. Temos nossos sentimentos. Todo mundo é carne. Olha para quem está do seu lado, vê se tem carne aí. Uns têm muita carne. A maioria tem muita carne. É ou não é verdade? Fala para quem está do seu lado assim, ó, se me beliscar eu choro. Você sente dor? Você sente dor? Quem tem ponto fraco aqui, levanta a mão. Quem tem fraqueza? Quem aqui chora com certas coisas, levanta a mão. Toca a gente, tem coisas que mexem com a gente. Verdade ou não é?
Agora, Neemias, querido. Neemias, presta bem atenção. Ele deixou o lado espiritual dele ser ativado. Ah, como é linda essa história, porque as pessoas falam assim, não estou bem, pastor. Você não está bem? E aí? A hora que eu estiver bem, eu oro. Neemias não estava bem. O lado humano dele foi massacrado. As origens, tocou nas origens, gente, tocou na família. Se tem uma coisa que derruba o cidadão é tocar na família. Jerusalém, aquele povo, era a família dele. Neemias estava em Suzã, no palácio de um rei. Mas a sua família não estava lá. Sua família estava no opróbrio, na vergonha, em Jerusalém. E quando toca na família, Senhor, estou sem força. Ele estava literalmente sem força. Mas o lado da balança espiritual desse homem também foi ativado. E todo grande líder, as mãos à obra, que está trabalhando na obra do Senhor, tem que aprender a ser como Neemias. Pastor, quando toca em certas áreas da minha vida, eu me desconcentro, eu me desfoco. Querido, tudo bem, você é humano e não estou aqui para te criticar, mas eu quero te dizer que existe um lado espiritual na tua vida, que você deve ativar ele em qualquer situação ou momento da tua vida. Ativa. A resposta de como eu e você vamos corresponder aos momentos de crise é baseado nessa balança. Aquilo que a alma quer e aquilo que o espírito quer. E se você ora, se você jejua, o lado do espírito vai ser ativado e vai ganhar da alma com certeza. A Bíblia diz que ele lamentou e chorou por muitos dias. E você talvez já ouviu a história de Neemias. E você sabe que Neemias, ele acabou chegando diante de Deus e ele foi orar. E nós lemos um trecho da oração. E outra coisa que a gente aprende com Neemias. Primeiro, foi ele que perguntou para o Hanani como que estava. Ele estava no bem bom, gente. Aonde ele mora tem muro, porque as cidades eram cercadas por muro. Muro numa cidade significa segurança. Aonde ele morava o muro estava bonito. As portas estavam bonitas. Ele estava num palácio. Ele estava show de bola. Mas ele não é uma pessoa que quer pensar somente nele. E aí ele chega diante de Deus. Ele não chega assim. Também? Se eles estão assim, porque eles merecem. Se eles estão vivendo essa vergonha, bem feito. Se eles fossem sábios como eu, estariam aqui, porque lá veio vergonha, mas eu estou sendo honrado. Ele não fez isso. Em momento algum ele desprezou as pessoas que ele amava e se colocou diferente. E a oração dele prova que ele diz: Senhor, o Senhor nos perdoa, nós temos pecado. Ele não estava lá. Mas ele se inclui na oração dizendo assim: ó, nós temos desagradado o teu coração. Nós temos pecado. Nós não temos vivido os mandamentos de Moisés. A culpa é nossa. Olha que interessante. Ele podia falar assim: eles estão assim? Vou interceder aqui por eles. Não posso fazer nada. O problema era, os muros estavam derribados e as portas da cidade estavam queimadas. Neemias não ficou assim. Pena que eu sou copeiro, né? Sabe como é que é? Eu aqui estou muito bem empregado, eu tenho uma profissão. A Bíblia diz que ele foi orar a Deus e pediu para Deus ter misericórdia daquele povo. Mas só a oração que Neemias fez? Não. Neemias deixou entrar no coração dele um desejo de reconstruir o muro. O que eu aprendo? Eu aprendo muita coisa. Ele não era construtor civil, ele era copeiro. A mão dele é para carregar taça, bandeja, comidinha. Mão dele não é mão para mexer com cimento.
Não é mão para mexer com pedra, com tijolo, com madeira. A profissão dele não é essa. Ele podia dizer assim, não tenho nada que eu possa fazer. Tem sim! Neemias nos ensina que até problemas que eu e você pensamos, que está fora do nosso alcance de resolver, às vezes você fala assim, está fora do meu alcance. Estou passando por um momento difícil que foge do meu alcance. Neemias nos ensina que quando a gente leva a causa para Deus, Ele vai nos ajudar a resolver os problemas. Aí ele tem que começar a agir. E ele agiu. E eu quero enfatizar essa ação. E eu quero ficar com a essência aqui por enquanto. O que é que a gente faz quando vem uma pancada de problemas? Qual é a nossa postura? Vou esperar em Deus. Estou vendo o que Deus vai fazer. E aí tem gente que acha que Deus vai fazer tudo que não tem que fazer nada. Neemias, ele podia falar assim, bom, aqui tem muro bom, aqui tem porta boa, preocupado não. Não. Ele olha para um lugar que está problemático e ele se dispõe a ajudar. E aí, querido, tem uma série de coisas para acontecer. Primeiro, para ele ir lá ajudar, o rei tem que liberar ele, porque ele é um homem de confiança. Até que um dia ele chega na presença do rei, com o semblante para baixo, e o rei diz para ele assim, você está triste, você nunca veio na minha presença triste, o que está acontecendo? Fala logo. E ele abriu o coração, e ele falou assim, eu orei ao Deus dos céus, se parecer bem ao agrado do rei, se eu estiver nas graças do Senhor, permite que eu vá em Jerusalém, porque lá a minha cidade está na vergonha, os meus familiares estão precisando de mim, a minha família está um caos, os muros estão derribados, as portas estão queimadas, e para esse rei liberar? Não é qualquer rei que vai sair liberando. Deixa eu fazer uma pergunta, se eu sou rei de Suzã, o que eu tenho com o outro reinado? Tem nada com isso? Qualquer rei diria no mínimo assim, o problema não é meu não. Ué, problema de vocês. Mas a Bíblia diz que ele falou assim, eu te libero. Aí a mulher do rei falou assim, quantos dias você vai ficar fora? Mulher é mulher, né, irmãos? Mulher é mulher, né? Vamos falar a verdade, né ou não é? Se a mulher não tivesse ali, ele ia ficar, ia falar assim, o ano que vem eu volto. Mas a mulher falou, quando é que você volta? Aí ele teve que definir um prazo para voltar. Aí ele já virou e falou para o rei assim, e se parecer bem aos teus olhos, eu queria te pedir mais uma coisa, que você pegasse e fizesse uma carta para os governadores de tal cidade, para eles me dar madeira, porque eu vou precisar de madeira para reconstruir as portas do templo e eu não tenho madeira. Se você puder, você escreve uma carta e eu vou levar essa carta lá e eu chegando lá, o governador vai me dar madeira para mim reconstruir o templo. Deixa eu te falar uma coisa. Se tivesse madeira em Jerusalém, teria reconstruído. Se ele precisou pedir madeira, porque lá não tinha. Então, olha só o nível da dificuldade. 1, ele não era da cidade. Estou em Suzano, não sei. 2, eu sou copeiro, não sou construtor civil. 3, lá não tem madeira. Nada disso foi obstáculo. Ele chega no rei e pede para o rei algo para o rei ajudá-lo. Sabe o que você tem que aprender, querido? Que Neemias sabia que ele precisava reconstruir, só que ele sabia que sozinho ele não ia chegar a lugar algum. Todos os dias quando Neemias se relacionava com o rei, tô seu café, tô isso, tô aquilo, esse relacionamento humano com uma autoridade, que um rei é uma autoridade, fez toda a diferença, porque o rei foi e escreveu a carta. Sabe o que acontece, queridos? Nós temos problemas, nós temos crises, nós também temos notícias que chegam que nos derrubam, só que Deus sempre colocou pessoas ao teu redor, para que você entendesse que nada você vai conseguir reconstruir sozinho. Você precisa de pessoas para te ajudar. Neemias não falou assim, eu sou bom, deixa comigo, não. Eu estou precisando de, você vai me dar madeira? Ele pediu. Ele soube aproveitar que ele tinha um relacionamento. Você tem um líder.
Entenda isso, ninguém pode trabalhar nesse mundo sozinho. O problema que você está vivendo, você acha que você vai resolver sozinho? Não vai. Tem sempre alguma coisa que alguém tem que você precisa para reconstruir tua vida. A ferramenta de reconstrução estava na mão de outras pessoas, mas que Deus abençoou em cair para a mão sua. Você sabe que quando a gente vem para buscar Deus, começa a andar no caminho do Senhor, Deus coloca pessoas que têm muita madeira de unção, madeira de conhecimento, madeira de conselho bom que você precisa. E que a gente tem que falar o seguinte, ó, eu estou passando por um momento de dificuldade. Ele não teve vergonha, gente. Ele estava com um problema sério, ele não teve vergonha de se abrir, ele não teve vergonha de pedir. Ele não teve vergonha, você não pode. Essa igreja fala de paternidade. Essa igreja fala de filhos espirituais. Usa essa ligação. Usa essa ferramenta. Usa esse benefício. Todos os dias, o relacionamento que o copeiro tinha com o rei, ele se beneficiou. Você tem que se beneficiar. O que vai ter de gente chegando no céu e falar assim, oh, não consegui resolver tal problema. Pô, você tinha gente lá que você podia pedir ajuda e você não pediu ajuda. Você não é filho? Pergunta para quem está do seu lado assim, você é filho? Você já pensou você ter relacionamento com o rei? Pode pedir para ele, o não você já tem. E o rei deu. Ele saiu de lá falando assim, ó, opa, Deus já está comigo, porque ele me liberou, me deu carta para eu levar madeira, e a Bíblia diz que ele foi. Agora, você, o que faria? Enfrentaria o seu problema? Ou você recuaria? Ou você ficaria só esperando? Eu estou falando de um homem que agora começou a ter portas abertas para reconstruir sua família. Portas abertas. Todo problema que eu e você está, não é momento da gente ficar olhando e falando assim, também? Não vai para frente mesmo. Também. Não vai resolver. Vê se Neemias ficou. Também. Neemias não ficou. O lado humano veio, o lado espiritual veio, prevaleceu o lado espiritual. Posso dizer uma coisa? A gente vai ser conhecido pelas pessoas que nós andamos, como pessoas que vai deixar algum lado falar. Ou o lado humano ou o lado espiritual. E esse lado vai ser revelado diante da adversidade. Não é diante da hora que está tudo certinho, que você está fazendo um churrasquinho com picanha, que você está lá com tudo bem, com o aumento do trabalho financeiro veio. Não é nessa hora. Você vai ser conhecido como homem de Deus ou como mulher de Deus diante daquilo que você vai fazer na hora que as suas adversidades chegarem. Não fica criticando. Não vai lá ficar falando assim, minha família está assim e por conta disso. Já foi. Fala para quem está do seu lado assim, ó, cala a boca, Zacarias. Você não entendeu o que é cala a boca, Zacarias, é porque eu preguei esses dias aí, que Zacarias falou demais, Deus calou a boca dele. Então, para nós não falar o que nós não deve, a gente fala sempre um para o outro assim, cala a boca, Zacarias, que aí não fala o que não deve. O capítulo 2 de Neemias diz assim, versículo 5. E disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Sabe qual que tem que ser a tua posição? Sempre reconstruir, reedificar. Chega de chorar, gente. Capítulo 1, ele chorou, mas já foi. Fala para quem está do seu lado assim, ó, vira a página do choro. O povo de Deus tem que aprender a reconstruir. Olha, querido, Suzã poderia ter os guardas mais fortes. E porque quando você tem um comparativo de uma coisa boa com uma coisa ruim, que nem eu estou aqui falando de Suzã, que é onde Neemias estava, e quando eu estou falando de Jerusalém, que é o lugar que a família dele estava, eu tenho dois lugares, um bom e um ruim. A chance do ser humano falar assim, é lógico que não vai para frente. Não é assim? Olha aqui para você ver como é que é bom. Olha para você ver como é que aqui é desse jeito, como é que lá.
Neemias não fez isso também. Eu sei que quando a gente vê trabalho, família, filhos, tudo a gente tem motivo para falar assim, ah lá, aquele lá que é bom. E sempre o pasto do vizinho é mais verde do que o nosso. Você já reparou? Você já reparou? Ah, porque não chove aqui. Na horta do vizinho chove. Por isso que a horta dele é verde. Neemias não faz isso. Se não chove, nós vamos jogar água. Está entendendo a diferença? Está entendendo? As coisas foram acontecendo, fluindo na vida de Neemias, porque ele teve um propósito. Vou fazer a diferença. O que é que tem na tua mão que Deus está esperando que você faça a diferença? Olha, não vai acontecer nada enquanto você ficar olhando o do vizinho. Vai acontecer alguma coisa quando você entender que Deus está com você. E que por mais que você não tenha experiência nenhuma, mas quando você se levanta, Deus vai te honrar. Pastor, nunca mexi com isso, pastor. Neemias também não. Aí ele se dispõe. Versículo 6 diz assim, capítulo 2. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove o rei enviar-me e marquei certo prazo. Ah, esse texto aqui me encabula. Você já viu alguém aqui dar orçamento de construção civil sem ir lá ver o serviço? Você já viu? Você já viu? Ele estava em Suzã, a mulher do rei falou, você vai demorar quanto tempo a voltar? Se sou eu, ia dizer assim, minha filha, deixa eu ir lá dar uma olhada primeiro. Você não ia fazer isso? Hã? Agora o camarada está com um big de um problema na mão, não tem noção do que espera ele, e ele ainda fala assim, eu volto em tanto tempo. Isso é ou não é uma determinação de um homem que está disposto a ir para reconstruir? Cadê a desculpa? Não tem. Cadê? Não tem. Ele fala, não, eu vou definir um prazo, eu vou voltar. Versículo 7 diz o seguinte, e ainda disse ao rei, se ao rei parece bem que se dê-me cartas aos governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Olha só que ousadia. Agora, olha só, querido. A todo instante, o que é que eu vejo em Neemias? Esperança de que Deus vai ajudá-lo. Qual é a maneira que você está vendo tudo na tua vida? Gente, esperança. Esperança. O que te falta? Pede. Me falta isso, me dá. Pede. Eles falam assim. Não adianta. Lá não tem conserto. Ah, é muito grande. A obra é muito grande. Ah, o milagre é muito... Vai precisar de muito. Vai precisar de muito milagre. Não vou conseguir. Tem gente que tem um espírito tão negativo. Aqui em Rio Preto não tem. Mas por alguns lugares que eu passo por aí, tem bastante. Tem gente que tem a capacidade de só ver coisa negativa. É incrível. É incrível. O camarada trabalha numa empresa aqui em Rio Preto. Beleza. Aí ele vai numa outra cidade e vê outra empresa. Ele vai lá. Ele é tão negativo que ele vê o que tem de bom lá no outro e o que tem de ruim na empresa dele, e ele volta pior. Em vez dele falar assim, eu vou pegar o que tem de bom lá, e eu vou pôr madeira novinha lá onde nós estamos, e eu vou fazer a coisa acontecer. É assim. Quando você vê uma família muito abençoada, e você fala, eu queria que a minha família fosse assim, às vezes você não vai voltar pior. Você tem que falar assim, quais são as madeiras que tem nessa casa que eu quero pôr na minha? É assim que você tem que fazer. Não é falar assim, nossa casa não vai para frente nunca. As madeiras, nossa, tá tudo podre. Olha lá aquela madeira lá. Tem gente que você fala assim, vou enviar você, para você ver o que tem de bom para trazer, e volta mais estragado do que tudo. É volta estragado. Tem gente que se não mandar ele para qualquer lugar, ele fala assim, eu vi lá, tem isso de bom, vamos fazer? Beleza. Ele está com o espírito de reconstrução. Mas tem gente que volta e fala assim,
Por isso que nós nunca chegamos onde nós chegamos. Na nossa não tem isso, não tem aquilo. Eu sei que não tem. É igual nós somos em Santarém. Irmão, você chega em Santarém, você vê o negócio, você fala assim, se eu não fosse o Neemias, sabe que jeito que eu ia chegar? Está explicado por que a nossa igreja não sei o quê. Olha essa igreja, que coisa mais não sei o quê, não sei o quê. Olha as células. Se eu vou numa célula em São Paulo, se eu vou numa célula em Santarém, e eu chego numa célula aqui, perigoso. Aqui em Rio Preto não tem isso, só os que não vieram. É perigoso chegar e falar assim, não, aqui não vai para frente, as células é desse jeito, aqui não sei o que lá, a célula é isso aqui, aquele é desse. Ele não vai para pegar o que tem de bom para colocar. Está entendendo ou não? Aonde você está enfincado? Aonde que Deus te colocou? Põe o melhor de Deus lá, querido. Você está esperando ter a melhor madeira, o melhor tijolo lá, só que eu estou te falando uma coisa, Deus vai falar assim, sabe por que não tem? Porque foi você que eu comissionei para pôr, você não pôs. É você que estava para fazer diferença. Hanani morava lá, junto com os irmãos, foram em Suzã. Te faço uma pergunta. O que aquele povo estava fazendo em Jerusalém que nenhum deles falou assim, gente, vamos orar pelo menos aqui? Porque Deus deu uma direção para Neemias? Deu. Mas se alguém lá em Jerusalém tivesse orado, Deus também teria dado uma direção. Ou não tinha? Tinha. Agora, você sabe o que aconteceu? O povo de lá estava acostumado a todo dia levantar cedo e olhar os muros derribados, as portas queimadas, e ninguém fez nada. Acorda todo santo dia com o mesmo problema e não faz nada. Os que não vieram, você conhece alguém? Você conhece alguém assim? Todo dia está batendo lá, acordando cedo. Vergonha. O Neemias era um inconformado. Ele chorou por causa da situação. Mas o que o Espírito de Deus falou para mim foi, e aquele povo que está lá? Detalhe que Nabucodonosor fez um estrago em Jerusalém. Destruiu os templos, o templo, destruiu as muralhas, destruiu as casas, destruiu tudo. Só que Neemias, ele compõe a terceira reconstrução, porque reconstruíram o templo com Esdras antes, depois o povo começou a reconstruir suas casas, através do livro de Ageu, tanto que Ageu falou assim, vocês estão preocupados com as casas de vocês. E os muros de Jerusalém e os portões ficaram assim. E o povo lá, reconstruímos, glória a Deus, o templo, aleluia. É importante. Mas a cidade não era constituída só de templo, era casa e era muros. E era uma vergonha para uma cidade, que nem a cidade de Jerusalém, ter muro e ter portas da cidade queimada, era vergonha. Eles começaram a reconstruir o templo, que lindo, o templo está reconstruído, glória a Deus, o inimigo destruiu, vamos reconstruir. Só que foram uma obra inacabada. Tinha que acabar de reconstruir. Era um povo que começou uma vida com Deus, Deus fez alguma coisinha, mas já logo se acostumou com a obra incompleta. Fala para quem está do seu lado, Senhor, não acostume com o incompleto. Deus já fez alguma coisinha na cidade, glória a Deus, mas a Bíblia diz que o povo estava sendo envergonhado por conta das portas. A cidade que não tem portões, não tem porta de madeira para proteger, uma muralha caída, ela não tem nada. A qualquer instante, se o inimigo quisesse se levantar, chegar e derrubar tudo, podia. Querido, você pode andar com Jesus, glória a Deus, você é templo do Espírito Santo, glória a Deus, mas muro fala de proteção. Se a nossa casa não estiver protegida por Deus, vai resolver o quê? Vai chegar mais cedo ou mais tarde, nós vamos estar sendo envergonhados. E nós precisamos fazer de tudo para reconstruir, querido. Vamos reconstruir. O que Deus pôs na tua mão, fala assim, o que Deus pôs na minha mão é para ser cuidado. Vamos lá. Bom, o que aconteceu depois? Versículo 8. Como também a carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ele era carpinteiro, irmãos? Ele era pedreiro ou ele era copeiro?
E Deus estava com ele, sim ou não? O problema que você enfrenta pode não ser da tua experiência para resolver. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se houver o lado espírito que prevalecer na tua vida, Deus, a mão de Deus vai prevalecer na tua vida. Aqui nós começamos uma jornada. E Deus já mostrou que era com Neemias desde o começo. Fala para quem está do seu lado assim, ó. Aquilo que tem ao teu redor, Deus está esperando para te mostrar que Ele é contigo. Está entendendo, não? Para de falar assim, eu lavo minhas mãos. Eu lavo minhas mãos. Parei. Já tentei demais. Não. Não, querido. Parar. Dizer que tentou demais e não pôr a mão à obra, sabe o que significa? Significa que você não ativou o lado espírito que está dentro de você. Eu vou entender se você chorar. Eu vou entender se você lamentar. Eu vou entender se você baquear. Mas não vou entender se você também não deixar ser ativado o lado da oração e do jejum. Porque é isso que te ativa. O camarada chegou, pastor. Não sei não. Você só está provando que o lado espírito morreu. Não deixa o lado espírito morrer. Deixa o Espírito Santo de Deus falar, querido. Não deixa se abater com a notícia ruim. Olha o que diz o texto, versículo 17. Capítulo 2. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, ou seja, vergonha. Sabe o que Neemias está fazendo? Neemias chegou na cidade. Deu uma olhadinha, a Bíblia diz que ele deu uma olhadinha de noite, de dia, deu uma olhadinha. Não contou para ninguém o que ele tinha, o que ele queria fazer, o que ele foi fazer lá. De repente ele foi e chamou algumas pessoas. E ele falou para algumas pessoas assim: gente, vamos reconstruir o muro? Fala para quem está do seu lado assim: eu quero te convidar a reconstruir o que foi derrubado na nossa vida. Está disposto, meus irmãos? Olhar para o problema, porque agora os olhos deles estão vendo a cidade, agora está vendo. Tem gente que ia falar assim: não, aí que eu ia chorar mesmo. Se ele já chorou antes, sabe por que ele não chorou antes? Porque o tempo de chorar já foi. O tempo de chorar não é o tempo que tem que perpetuar na tua vida. O tempo de chorar tem que ter passado. Ou você chora ou você reconstrói, não dá para fazer as duas coisas. E aí outra coisa, você tem que chamar pessoas. Convocar pessoas que estão ao teu redor. Vamos mudar a história da nossa vida. Vamos mudar a história da nossa casa. Vamos mudar a história da nossa igreja. Vamos mudar a história da nossa célula. Vamos mudar a história do nosso trabalho. Versículo 19. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o Amonita, e Gesem, o Arábio, quando souberam, fizeram o que, irmãos? Zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Ele encontrou gente para se opor contra ele, sim ou não? Sim ou não? Fala para quem está do seu lado assim, toda vez que você quer reconstruir, tem Sambalate e Tobias querendo se levantar. Gente, para ajudar não levanta muita gente. E se levanta, você tem que gastar um tanto de saliva para convencer. Mas não precisa fazer força para levantar a gente para atrapalhar. Graças a Deus que na tua vida não tem ninguém para te atrapalhar, né, irmãos? Fala para quem está do seu lado assim: ele falou que não tem ninguém na sua vida, irmão. Fala, recebe a benção aí, irmão. Fala, é a palavra profética para a tua vida. Esse homem parou, irmãos? Esse homem parou? Não. Deixa se levantar quem quiser que levante. Se levantaram contra a tua vida, isso só mostra uma coisa: que Deus te levantou primeiro. Porque ninguém levanta para caído, só levanta para quem Deus levantou.
Capítulo 3, sabe o que fala? Fala do povo pôr a mão na massa. Fulano e ciclano reconstruiu tal porta. Ciclano e Beltrano reconstruiu um pedaço do muro. Capítulo 3 inteirinho. É obra de construção civil. Você que trabalha com construção civil, se quiser ler, está lá, fulano reparou as portas, lixou, verniz. E só aqui, ó, capítulo 3 do povo trabalhando. Detalhe. Sabe por que ele tinha que trabalhar? Porque ele pôs um tempo para voltar. Sabe o que é isso? Quem quer reconstruir alguma coisa, não tem tempo para perder, não. Deus quer que você reconstrua, não perde tempo, não. Aí no capítulo 4, olha aí, o capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Versículo 2. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Agora vamos para o versículo 7. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começava a fechar as brechas, ficaram sobremodos o quê? Irados. O inimigo ficou bravo, sim ou não? Agora eu te falo uma coisa, o capítulo 4, do 1 e o 2 e o 7, não fala que a coisa rendeu? Rendeu ou não rendeu? Cadê o tempo de chorar? Olha que livro, que coisa linda. Me mostra que se você crer, orar em Deus, se levantar em Deus, parar de ficar olhando defeito, parar de ficar falando de coisa ruim, as coisas vão render num tempo que você não acredita. Olha o que eles disseram. Esses fracos vão dar conta de fazer num dia só? Eu fui ver na internet qual é a distância desse raio, desse muro. Né? Liguei para o meu pai mexe com construção civil, fiz uma brincadeira com ele. Falei, pai, quero fazer um orçamento. Aí eu olhei lá na internet. A internet fala que é 4.018 metros, por 12 metros de altura, por 8,5 metros de espessura. Aí eu falei, pai, quanto que fica para fazer um 4.000 metros de muro, por 12 de altura, por 8,5? Ele falou, o que é isso? Onde que é esse serviço? Eu falei, Jerusalém. Aí ele fez uma conta cúbica e falou assim, se fosse em concreto, gastaria 51.000 caminhões de concreto. É que lá não é concreto, né, gente? É pedra, né? Você sabe, né? Mas se fosse em concreto, 51.000 caminhões de concreto. É caminhão que não acaba mais. A Bíblia, né, não fala que tamanho que foi esse prejuízo do muro, que estrago que estava, que não estava, mas disse que estava assolado, derribado e as portas queimadas. E Neemias arrumou uma equipe e administrou essa equipe. Sabe, gente, quando você tem um problema, administra com equipe. Nunca queira andar sozinho, que as coisas vão fluir. E o que esses dois homens aqui, Sambalate e Tobias, falaram assim? Esses fracos vão construir. Se é fraco, por que eles estavam se rendendo? É tão fraco. Você vê como é que o mundo diz, né? O que se levanta diz que é fraco, mas se fosse fraco, eles não iam ficar impressionados com a velocidade da obra. Na verdade, eles reconheceram que não era por mérito humano, mas é que tinha a mão de Deus agindo ali naquele lugar. Aí olha só. Como eles viram que o negócio estava rendendo, o inimigo falou assim, vamos prejudicar, vamos atrapalhar, porque o inimigo gosta de querer atrapalhar. Você sabe, sabe? Olha o versículo 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Agora, o 16. Versículo 16. Daquele dia em diante, porque o inimigo se levantou, amém, irmãos? Amém? Olha o 16.
Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos, deu para entender por que eu estava chegando na mão agora? Uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. Ok? Sabe o que eles tiveram que fazer depois que o inimigo se levantou? Vão parar a obra? Não. O que eles fizeram? Com uma das mãos eles estavam trabalhando, e a outra das mãos eles estavam se defendendo. Olha para você ver. Você começa a reconstruir algo na tua vida, e você já é surpreendido, porque você fala assim: comecei a vir para a igreja, um levante veio. Vem mesmo, irmão. Fala para quem está do seu lado assim: você não sabia disso ainda? Aí a Bíblia diz que esse inimigo que se levantou, fez com que eles fizessem o seguinte: não vai dar para a gente concentrar só em fazer o que tem que fazer. Nós temos que também nos defender. Você sabe por que ungir as mãos? Para que ungir as duas mãos. E se você não recebeu essa unção, você vai receber no final. Para que a partir deste culto, uma das tuas mãos sejam mãos para fazer a obra de Deus. E a outra ungida para separar e cuidar da tua família. Eles foram estratégicos, porque ou eles faziam isso, ou o inimigo vinha e matava. E a gente tem que entender isso. Fazer a obra de Deus é importante, mas nós temos que velar pela nossa família. E o inimigo se levanta, ele não gosta. E aí o capítulo 6, estamos terminando. Vai comigo lá para o capítulo 6. Versículo 1. Tendo ouvido Sambalate e Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque desceria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro. Segundo se diz, queres ser rei deles. E puseste profeta para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras: vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tu, do teu coração, é que inventas. Amém? Deixa eu contar aqui como é que foi. O que o Sambalate e Tobias fez? Para um pouco a obra e desce aqui para conversar comigo. O que o inimigo queria fazer? Repete comigo. O inimigo queria desfocar. Vocês entenderam? Ele estava fazendo o quê? Com uma mão protegendo aqui e outra mão construindo. O que os inimigos fizeram? Mandou 4 vezes falar que tinha gente querendo conversar com eles. Te faço uma pergunta. Neemias parou do que estava fazendo para dar atenção? Parou? Quantas vezes eles tentaram? 4. Sabe o que significa isso? Que aquilo que Deus pôs na tua mão para você fazer, você não tem tempo para parar.
Aí vem um crente e fala assim, pastor, eu vou dar uma paradinha. Eu vou dar uma estacionadinha. Vai lá dar conversa para Sambalate. Vai lá dar conversa que você vai ver o ninho do inimigo prontinho para tirar você do propósito. Irmãos, desde quando eu comecei a servir a Deus no ano de 2001, eu já tive motivos para parar. Eu já tive Sambalate, eu já tive Tobias, Gesem, eu já tive Arábia, Amonita, eu já tive o Capeta, eu já tive tudo quanto é coisa que quisesse fazer eles parar. Sabe o que eu falo para eles? Não acabei aí, da hora que eu acabar eu vou conversar. Deixa eles ver quando que eu vou acabar, só lá na glória. Não tem tempo. Sabe por que as pessoas desanimam? Porque para o que Deus mandou fazer para dar trela. Só que o Neemias era esperto, não vou não. Eu estou fazendo uma grande obra. Quando você foi chamado por Deus para servir a Deus nesse lugar, Deus colocou uma grande obra na tua mão. Então não para por nada. Aí o que eles fizeram? Não dá certo, nós vamos ter que pensar num plano. Na quinta vez, o diabo tem tempo. Fala para quem está falando assim, o diabo tem tempo. Ele tem tempo, irmãos, ele tem tempo. Na quinta vez, olha o que eles fizeram. Vamos mandar um rapaz com uma carta, e vamos levar essa carta lá para eles, e vamos falar para eles qual é a ideia do Neemias. Você lembra que Neemias era copeiro de um rei? Sim ou não? Sim ou não? Ele trabalhava para um rei, sim ou não? Você concorda comigo que se ele reconstrói o muro, se ele fosse mal intencionado, ele podia falar, bom, já que eu reconstruí aqui, vocês não querem me colocar como rei? Porque Jerusalém precisava de um rei, precisava ou não precisava? Olha o que os caras queriam fazer com Neemias. Vamos falar que ele só está consertando isso aqui para se aparecer, e vamos fofocar para o rei de Suzã, que o rei de Suzã fez bobeira, viu? Deixou o Neemias vir reconstruir o muro. E se ele não voltar mais? Começaram a maquinar. E se ele não voltar? Vamos colocar o povo contra Neemias. Aí olha só o que eles fizeram. Fizeram uma cartinha mentirosa e chegaram para Neemias e falaram assim, nós estamos sabendo o que você quer fazer. Você está se levantando como profeta. Você vai se dizer que um profeta de Deus te nomeou como rei. Você está reconstruindo as muralhas aqui, ó, os muros de Jerusalém, para depois você se promover. Era verdade aquilo, irmãos? Não. Aí ele falou assim, ô filho, isso aí você está inventando. É mentira. O que é isso? É gente focada que não tem tempo para ir atrás de conversinha. Verdade ou não é? Ele precisava provar alguma coisa para os outros, que aquilo era mentira? Fala para quem está do seu lado assim, ó, Deus tem um tempo para você. Fala assim, você não tem tempo para provar nada para ninguém. Fala assim, você tem que fazer o que Deus pôs na tua mão. Está entendendo ou não? Neemias tinha tempo para perder, irmãos? Agora olha só, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quantos dias? Eu falei para o meu pai assim, pai, faz um orçamento aí, eu quero que o senhor faça um muro de 4.000 metros, por 12 de altura, por 8,5, em 52 dias. Eu falei, o que é isso? Isso aí vai anos para fazer. Eu falei, pois é, a primeira vez que fizeram demorou 3 anos. Estudos dizem, 3 anos. E os homens reconstruiu, lógico, não mexeu tudo. Mas reconstruiu em quantos dias? Fala para quem está do seu lado assim, ó, milagre de Deus. Versículo 16 diz assim, sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos, circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta boa obra. Amém, queridos? Pode aplaudir Jesus. Eu fui ministrar numa igreja, e uma pessoa disse assim, porque essa igreja aqui, ó. Eu falei, essa igreja aqui, ó, o quê? Tem muita coisa errada. Tem tanta coisa errada e Deus te traz para cá. Você entendeu, né? Hashtag, né? Você tem 2 opções. Ou fazer parte de ou ser um tijolo
errado. Ou você dizer para todo mundo, vamos reconstruir? Vamos levantar? Isso serve para a nossa família. Isso serve para o nosso trabalho. Isso serve para qualquer lugar. Essa empresa. Essa empresa? Você tem duas opções. Todo mundo que passou lá, nenhum deles fizeram a diferença. Todos só lamentaram, choraram, sentaram, murmuraram. Deus está levantando homens com mãos ungidas. Deus está levantando mulheres com mãos ungidas. E que não vão aceitar ficar vivendo como esse povo de Jerusalém. Acordando cedo, olhando o muro queimado. Precisou de vir um de fora para chacoalhar todo mundo e falar assim, ei, vamos reedificar. Aquele povo reedificou e se eu estivesse lá, eu teria vergonha de falar assim, gente, foi nós mesmos que reedificou esse muro. Por que nós não fizemos isso aqui antes? Fala para quem está do seu lado assim, será que alguém vai ter que dizer para você isso? Deus quer levantar pessoas para mudar a história. Pessoas que estão aqui vão mudar a história da sua vida. A sua vida não será mais a mesma. A sua casa não será mais a mesma. Dizem que a tua vida começou a ser bênção, mas ainda não terminou. Porque simplesmente viram o templo reconstruído, fala assim, Neemias está vindo na minha casa. Neemias está chegando no meu trabalho. Neemias está chegando no meu casamento. Neemias está chegando nessa igreja. Em nome de Jesus, aplaude esse Deus. Aleluia. Pode ficar em pé, queridos.